O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com Pastor Afonso Chaves, vamos estudar a vida do rei Jeú. Hoje nós vamos estar estudando a vida do rei Jeú. E a sua história se registra a partir do capítulo 9 do segundo livro de Reis. O estudo dos personagens bíblicos oferece para nós, irmãos, de uma forma prática, um modelo daquilo que agrada a Deus e daquilo que no viver normal das pessoas não agrada a Deus. E devemos, portanto, estar atentos, copiando a forma de vida que agrada a Deus e, por outro lado, aquilo que desagrada a Deus. É bom saber e disso também nos desviarmos para sermos achados andando de forma irrepreensível diante de Deus. Hoje a vida de Jeú, nós temos pontos altos na vida de Jeú e pontos baixos, e isso devemos observar hoje, e ao fim do nosso estudo estaremos sabendo em que Jeú foi aprovado e em que ele foi reprovado. Mas falando então do nosso personagem de hoje, o rei Jeú reinando sobre Israel no tempo das 10 tribos, no tempo que o povo de Deus estava dividido em duas nações, Judá e Israel. Para falarmos de Jeú com mais extensão, desde fatos anteriores, precisamos voltar lá ao tempo de Elias, outra vez ao tempo de Elias. Quando ele foi ao encontro de Deus no Monte Horebe e recebeu de Deus 3 missões. Isso encontramos em 1 Reis, capítulo 19, verso 16 e verso 17. Quando Elias chegou a dizer ao Senhor que só sobrou ele, mais ninguém. E Deus disse para Elias que tinha ainda 7 mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. Quem era Baal? Era um ídolo. Era uma forma de idolatria, culto a um Deus falso, que foi colocado em Israel e incentivado e que cresceu tremendamente no tempo de Acabe e sua mulher, sua esposa, Jezabel. Mas Deus fala com Elias que outros há, que mantiveram os fiéis, ainda que não era visível. Elias não viu, ou não via ninguém, mas Deus via quem era sincero a ele, ainda no meio de uma nação inteira que estava corrompida. Mas observe que Deus tem domínio sobre tudo, que coloca para Elias uma missão: separar Eliseu, diz o verso 16, como profeta em lugar dele, colocar aí sim Jeú, ungindo-o como rei de Israel, e também ungindo a Azael, rei da Síria. Mas o objetivo desta missão não era coisa boa, irmãos, porque diz a palavra no verso 17 que o que escapasse da espada de Azael, porque Azael foi ungido rei sobre a Síria para trazer castigo nas 10 tribos de Israel,
o que escapasse de Israel, e Jeú, reinando em Israel, iria matar. E o que escapasse de Jeú, na sequência, Eliseu teria a missão de matá-lo, de trazer a correção necessária. E assim, observem, já estudamos em personagens anteriores ocasiões em que Eliseu é chamado para ser profeta, e já estudamos também a vida de Eliseu. Passou-se o tempo e por fim Eliseu ungiu também a Azael, rei da Síria. Mas agora encontramos em 2 Reis capítulo 9, onde está o texto descritivo da vida do nosso personagem, Jeú, Eliseu, não Elias, mas Eliseu recebendo a missão que veio de profeta Elias, e vai dar sequência ao cumprimento da ordem de Deus. Observe, não foi Elias que ungiu Jeú, não foi Eliseu quem vai ungir Jeú. Diz a palavra no verso 1: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite, um recipiente de azeite, na sua mão, e vai-te a Ramote Gileade. Observem, Eliseu também não vai ungir Jeú, mas manda alguém, incumbe alguém, dá autoridade a alguém para fazer este ato da unção de Jeú. E os detalhes da unção de Jeú encontramos nos versos 2 em diante, que Jeú era um capitão, um chefe de um grupo de soldados, entre outros. E o filho do profeta, debaixo da ordem de Eliseu, chega àquele lugar, pede a Jeú para lhe dar atenção à parte, e quando estão à parte, este filho do profeta, que poderia ser um discípulo, como outros discípulos mais dos profetas, a expressão filho é só de ternura e de aproximação, e em separado então unge a Jeú, rei de Israel. E encontramos esta palavra mais à frente, no verso que podemos ler, o verso 6, quando diz assim a palavra: então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça, cabeça de Jeú, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Pronto, aí está Jeú ungido rei. Quem sabe disso? Só Jeú, Eliseu e esse discípulo, filho de profeta, que foi mandado executar o fato. Mas é interessante que quando existe a unção de Jeú para ser rei das 10 tribos, também o profeta, ou filho de profeta, ou discípulo de profeta, dá para ele por inteiro qual era a missão que ele tinha como rei de Israel. E isso encontramos no verso 7, e podemos ler do verso 7 até o verso 10, quando diz a palavra assim: e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Quem fugiu? O filho do profeta, o discípulo do profeta, e deixou Jeú ali naquele lugar em separado. Aí está a história de Jeú, o seu início, ungido, e recebeu de uma forma clara qual era a missão. Qual era a missão? Exterminar a casa de Acabe. Deus progressivamente, ou em seu devido tempo, Deus traz o juízo a homens ímpios.
E aqui são citados outros nomes, como Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Foi alguém que no passado fez a divisão do povo de Deus. Ainda que Deus mandou Jeroboão fazer aquele ato, Jeroboão não andou no caminho do Senhor, desviou-se terrivelmente e levou as 10 tribos a se desviarem, e toda a sua descendência por fim foi extirpada do povo de Deus. Não deixou semente, cortado Jeroboão totalmente. Depois algo semelhante aconteceu com Baasa, e agora por fim Deus determina que o mesmo aconteça em Acabe. Deus iria extinguir com toda a descendência de Acabe e Jezabel. Mas o que fizeram de tão mal? Foi isso mesmo, nós dissemos no princípio. Baal, trouxeram o culto a um Deus estranho, Baal. Interessante, já disse outras vezes, que o nome Baal é como se fosse um nome de Senhor. Senhor, por Senhor, qual é o Senhor? E assim muitos seguem às vezes Deus, ou seguem Jesus, mas um Deus e um Jesus que não é os das Sagradas Escrituras. Por isso que Jesus diz: quem o seguir conforme as Escrituras, aí sim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E precisamos estar atentos, irmãos. Não adianta seguir religião, seguir Deus, seguir um Jesus que seja um Jesus diferente do verdadeiro, daquele que é o Filho de Deus, daquele sobre o qual está a plenitude do Espírito de Deus. O Jesus das Escrituras, conforme o apóstolo Paulo cuidava. Outra coisa não quis saber entre vós, a não ser, aí vem citando, o Jesus crucificado, o Jesus segundo as Escrituras. É que ele diz e afirma claramente ali em 1 Coríntios. Mas, irmãos, continuemos mais um pouco. Logo em seguida, segundo Reis, capítulo 9, nós temos no verso 11, que os demais chefes de soldados, capitães do exército das 10 tribos, estranharam aquele ato daquele homem estranho chegar, separar Jeú, depois sair fugindo, e querem questionar de Jeú o que aconteceu, qual era a palavra. Jeú quis disfarçar, mas não conseguiu disfarçar, e ele teve que dizer, então, no verso 12, Jeú teve que dizer no final do verso 12 assim: mas eles disseram, é mentira, as palavras que Jeú estava querendo desculpar, agora fazem-no saber. E disse Jeú, assim e assim me falou, dizendo, assim diz o Senhor Deus, ungi-te rei sobre Israel. Quando essa palavra é dita por Jeú, imediatamente todos os demais capitães reconheceram como palavra de Deus e renderam a Jeú ali no momento a sua declaração, o seu voto de fidelidade, de reconhecimento, que a partir de então Jeú era rei de Israel, e o aclamam rei de Israel, manda tocar a trombeta conforme o costume da época, pronto, e Jeú passa a reinar. Primeira ação de Jeú. No verso 16, nós encontramos Jeú indo para a cidade de Jezreel. Atenção para isso aqui, irmão, não esqueçam da expressão região de Jezreel. Isso ficou marcado tremendamente no juízo de Deus contra o povo de Israel, contra a casa de Acabe. Várias vezes Deus faz menção de Jezreel. Deus sempre faria menção, lembrança de Jezreel como lugar em que houve grandes injustiças, pelo que também Deus traria grandes castigos sobre Israel, e em particular sobre a casa de Acabe. E é para Jezreel que Jeú vai. Por que Jezreel? Porque o rei, filho de Acabe, Jorão, estava em Jezreel, enfermo, ferido nas batalhas. E indo Jeú para lá,
para a cidade de Israel. Vamos dizer assim, os vigias nas torres observam vindo um grupo em direção à cidade, mandam mensageiros para perguntar: é de paz a vinda de vocês? E a palavra de Jeú é só essa: o que você entende de paz? O que você tem com a paz? Passa para trás e siga-me. E assim foi o mensageiro, foi o segundo mensageiro, até que por fim o próprio Jorão sobe no seu carro e vai ao encontro daquela tropa, liderada por Jeú. E a primeira palavra que Jorão diz para Jeú no verso 22 encontramos: e sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele, Jeú diz: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. E Jeú já se coloca contrário e como um mensageiro de um juízo de Deus contra a casa de Acabe. Jorão quer fugir, mas uma flecha o apanha e ele morre ali mesmo. E eu quero fazer menção em detalhes, lendo a palavra nesse ponto, quando no verso 24 nós lemos assim: mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Atenção, 25. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, ou seja, toma o rei Jorão, e lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor Deus pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste campo, ou nesse pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Atenção para isso, vamos recordar um pouquinho a história. Houve um tempo atrás em que Acabe e Jezabel armaram uma cilada em uma ação injusta contra Nabote e mataram um homem inocente, e o seu sangue foi derramado lá em Jizreel, num campo, uma posse, um terreno que era de Nabote. E observe que esse Jeú estava presente quando Acabe foi tomar posse do campo, mandou matar o dono e foi tomar posse. Ele, esse tal citado aqui, capitão agora de Jeú, nós estávamos presentes quando veio o profeta Elias com a palavra de Deus e disse que ele viu o sangue derramado, sangue inocente, e que naquele mesmo campo seria também derramado o sangue de Acabe e o sangue da sua geração todinha. Olha, irmãos, uma palavra forte. Poderiam estar onde estivessem os filhos, mas em Jizreel aconteceria isto. E diz aqui a sequência: quando Jeú começa a fazer o juízo de Deus, matando a Jorão, filho de Acabe, o sangue de Jorão é derramado em Jizreel, mesmo em Jizreel. E Jeú, dentro da profecia, diz: agora pega o cadáver e lança lá no campo de Nabote, para cumprir a palavra de Deus, que lá seria derramado o sangue dos filhos de Acabe. Olha, irmãos, os anos passam. Vamos observar esse particular. Quantos anos reinou Acabe? Muitos anos. E foram males e males, coisas tremendas, terríveis, ao ponto de Elias dizer: não sobrou ninguém que servisse a Deus, porque os profetas eram mortos, sacerdotes de Deus eram mortos, e Deus permitiu. E o juízo começa a vir muito tempo depois. Por que Deus tarda tanto, irmãos? Precisamos compreender isso.
ainda que Deus tarde, a situação contrária aos que querem servir a Deus é só a prova de fogo. Portanto, não podemos olhar para a esquerda e direita e ver os que o pessoal está desviando e vamos também afrouxar. Não, vamos permanecer fiéis a Deus, ainda que isso custe a morte. Porque quem deve vai receber a condenação, e quem morre injustamente servindo ao Senhor vai ter a recompensa do justo na ressurreição do último dia. Portanto, as coisas não mudam. Às vezes vemos tanta injustiça no mundo, ou às vezes mesmo na casa do Senhor, mas descansa. Procure servir a Deus com fidelidade, e cada um terá a recompensa dos seus atos. Quem mal, recebe o mal. Quem bem, vai receber algum dia o bem, e esse dia, o dia precioso da vinda de Jesus. E assim aconteceu. Demorou muito, mas aí está. Jorão, filho de Acabe, também morre, tal qual o pai Acabe, o seu sangue é derramado em Jezreel. Mas continuemos, irmãos, não parou aqui somente este assunto, porque ainda chegando na cidade propriamente de Jezreel, Jeú chega diante do palácio, e Jezabel, vendo que Jeú estava chegando, vai se enfeitar para receber Jeú. Observe esse aspecto citado no verso 30. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Queria conquistar Jeú? Verso 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Querendo citar coisas passadas, que quem fez injustiça no passado, no caso de Zinri, também foi condenado. Verso 32. E levantou ele, Jeú, o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos, servos do palácio, olharam para ele. Então disse ele, Jeú: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-no de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Onde é que Jezabel está morrendo? Jezreel, outra vez. Não esqueçam disso. Talvez a minha pronúncia da palavra Jezreel não seja muito adequada, porque é uma palavra difícil, talvez alguns pronunciem diferente, mas ali mesmo, na mesma cidade de Nabote, também Jezabel morre. Mas observe mais, verso 34. Entrando ele, Jeú, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Depois que saciou a sua fome, aí lembrou da mulher Jezabel e lembrou: ela é filha de rei, né? Vamos honrá-la como rainha, como filha de rei, vamos sepultá-la. Verso 35. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Cadê o cadáver? Os cães tinham comido. Verso 36. Então voltaram e lhe disseram, ou lhe fizeram saber a ele, ou seja, e ele, Jeú, disse: esta é a palavra do Senhor Deus, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Observe que se dependesse de Jeú, a tal mulher ia ter sepultura. Mas se Jeú estava para fraquejar na sua missão, entretanto os cães cuidaram disso. Comeram o cadáver da Jezabel para que não tivesse sepultura e para que cumprisse a palavra de Deus. Não vai ter sepultura e vai ser esterco lá no campo de Nabote. Irmãos, quantos anos demorou isso?
muitos anos, décadas. Mas no tempo que vem o juízo de Deus, pronto, vem o juízo de Deus. Além da morte no presente tempo, uma morte ingrata, desonrosa, ainda tem um fato de que para o céu não vai mesmo, não entra nos lugares celestiais. A condenação é eterna. Irmãos, a vida de Jeú, pelo que vocês estão observando, é uma vida terrível, porque está derramando sangue e mais sangue, muita coisa. Se olharmos nesse aspecto, parece algo de terror, impróprio, até não condizente com Deus. Mas Deus, irmãos, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida. Ou não tem ele poder e direito de plantar e depois, se lhe aprover, arrancar também aquilo que plantou? Se nós fazemos assim com uma planta, muito mais Deus pode fazer com qualquer um, porque ele na verdade é quem dá vida. E nós que plantamos um arvoredo qualquer, entretanto não damos vida à planta e colocamos ali para crescer, e nós mesmos às vezes atiramos. Então há um juízo de Deus, ainda que precisamos compreender que hoje em dia Deus não tem esse aspecto, não nos dá esse direito de derramar sangue, não. Mas entretanto, a palavra de Deus não muda. Nós temos que ser pelo certo e pelo errado. O que está errado nós temos que dizer que está errado, o que está certo temos que dizer que está certo. Aquilo que é reprovado ou quem é reprovado, não podemos fazer em contrário. O que na ordem espiritual significa estar ligado com Deus ou desligado. No passado era na espada que se fazia isso, mas hoje, quando a igreja, na presença de Deus e em justiça, declara que alguém está errado e excluído do povo de Deus, isso é registrado nos céus como uma espada não material, mas espiritual, e corta a pessoa e deixa de lado, não participante da vida eterna. O rigor é o mesmo, só que não é na carne, porque não combatemos mais no aspecto da carne, no símbolo e figura do passado, mas ainda hoje, quem é para a vida é para a vida, quem é para a morte espiritual é para a morte espiritual. Não mudou nada, mas não o derramar sangue, porque a nossa guerra hoje, diz a palavra do Senhor, não é contra a carne e sangue, voltemos a frisar, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E já o profeta também já dizia no passado pelo Espírito de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E essas coisas sanguinárias do passado, vamos entender, não nos é dado mais para fazer, porque isso já passou o tempo das figuras. Mas aqui em Jeú continua, porque ele tinha essa missão e vai executar essa missão paulatinamente. Já falamos de quem? Já falamos no caso do rei Jorão, falamos também aqui de Jezabel, e não poderíamos deixar passar também o que veremos logo em seguida, que também Acasias, e isso está um pouquinho antes, no verso 27 desse capítulo 9 de 2 Reis, quando diz: o que vendo Acasias, essa situação de uma mudança de governo nas 10 tribos de Israel, o que vendo Acasias, rei de Judá, ele era rei de Judá, irmãos, observem bem, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Gibeão ou Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. Mas quem é Acasias? É outro rei. Rei de onde? De Judá. Morreu também? Morreu. Mas o que tem ele a ver com o juízo de Deus sobre os filhos de Acabe, a descendência de Acabe em Israel, as 10 tribos? Infelizmente, observemos que houve um rei muito bom que nós já estudamos no passado. Qual o rei? Josafá. Muito bom o rei, muito temente a Deus, e não teve faltas graves como teve Davi. Mas infelizmente Josafá casou com quem?
com a filha de Acabe. Com tanta mulher em Judá, com tanta mulher em Israel, vai casar com justamente a que não devia. O casamento é sério. É muito sério. E o Josafá, ainda que era bom, mas o filho dele, Acasias, é filho dele e filho de quem mais? Filho de Jezabel. Por sequência, é neto. E como Deus falou que ia extinguir o nome e a descendência de Jezabel e Acabe, esse tal de Acasias, ainda que era filho de Josafá, ainda que reinava em Judá, não escapou do juízo de Deus. Olha aí, por que Josafá foi casar com filha de Acabe? Está aí o desastre. Mas vamos continuar, irmãos. A palavra não terminou ainda. Nós estamos estudando o Jeú. E observe que ele tem da parte de Deus uma ordem, uma missão, e ele está cumprindo. Que missão terrível é esta? Mas continuemos. Agora no capítulo 10. O que temos no capítulo 10? Continua a história, mais sangue. Eu vou dizer, não vou ler o capítulo 10 para os irmãos agora. O que acontece? Ainda Acabe tinha muitos outros filhos, 70 filhos que estavam em Samaria. E Jeú manda carta para Samaria aos anciãos de lá e dizendo: olha, vocês têm filho de Acabe ainda. Se vocês acham justo e quiserem, procura um deles aí e constitui como rei, para ter o direito do pai, e vocês defendam este novo rei. Os moradores de Samaria pensaram: vamos conseguir fazer isso? Resistir contra Jeú, que já matou um rei de Israel, matou o rei de Judá, 2 reis, não conseguiram nada com ele, nós vamos fazer um outro rei? Não aceitaram e mandaram carta para Jeú dizendo: olha, nós somos teus servos, o que o senhor mandar a gente faz. Então Jeú cobrou: então, e esses filhos de Acabe, por que estão aí? E os moradores de Samaria, os próprios moradores de Samaria, matam então os 70 filhos de Acabe e mandam para Jezreel. Outra vez a palavra de Jezreel tem que cumprir. Mandam as cabeças dos filhos de Acabe. Que sangue derramado, né, irmãos? Mas observa o mal que este Acabe fez ao povo de Deus. E agora Deus está cobrando. E quando chegou aquele monte de cadáveres lá para Jeú em Jezreel, Jeú pergunta aos moradores: eu me levantei contra a casa de Acabe, mas quem matou os 70? Não fui eu. Querendo dizer que outros estavam também fazendo o juízo de Deus. E diz a palavra no verso 11: também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Irmãos, esse Jeú foi levantado como uma assolação, para destruir mesmo qualquer vestígio e parentesco de Acabe. Pensou, irmãos, como que Deus estava irado contra a casa de Acabe? Para não deixar ninguém dessa forma? Mas continuemos um pouquinho. A partir do verso 12 desse capítulo 10, as coisas não param. O verso 13 diz para nós que estavam chegando ali em Jezreel mais 42 homens, irmãos de Acasias, gente lá de Judá, que veio para visitar Jorão, que já estava morto, e eles não sabiam. E Jeú perguntou: quem são vocês? Somos irmãos de Acasias. Filhos também, descendente de Josafá? Sim, descendente de Josafá. Mas só que Josafá casou com filha de Acabe. Então vocês são filhos. Não está escrito assim, mas para nós entendermos, vocês são descendência de Acabe também. Então vocês também estão no rol daqueles que Deus me deu para que eu tire do meio do povo de Deus.
É atroz esta palavra, mas diz aqui também que esses 42 são mortos. Verso 14: então disse ele: apanhai os vivos. E eles o apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Mas por que matar esse pessoal de Judá? Porque eram netos de Acabe. Observe que Acabe trouxe mal às 10 tribos de Israel, mas infelizmente por Judá se aparentar com Acabe, também o mal está atingindo o pessoal de Judá. Continua a história, irmãos. Continua a história. Ainda em 2 Reis, a história de Jeú. O que encontramos agora a partir do verso 15, e aqui vemos que existe mais um homem fiel a Deus em Israel, que Elias talvez não tenha conhecido, e o nome dele é Jonadab. Está no verso 15, filho de Recabe. Este homem, irmãos, é um homem de que se fala dele por muitas gerações futuras ainda. Um homem temente a Deus, Jonadab, e que tinha feito o juramento com sua família de seguir ao Senhor fielmente. Família de sacerdotes, e tinham tomado o propósito de nunca beber vinho e sempre serem fiéis no seu ministério a Deus. E Jeú convida este homem para estar com ele, sinal que Jeú conhecia que Jonadab era fiel a Deus. E diz mais, que ele, Jeú, iria mostrar para Jonadab que ele também, Jeú, tinha zelo das coisas de Deus. E vão para Samaria. Verso 17. Só para irmãos verem que Jeú estava sendo exigente e indo direto na missão que Deus lhe deu. Verso 17 diz assim: chegando a Samaria, feriu todos que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Terminou com todos de Acabe em Jezreel, todos de Acabe em Samaria, e os que vieram de Judá também. Ele trouxe a sentença de morte. Eu queria fazer uma menção, irmãos, que é importante, irmãos, saberem. Uma palavra que só encontramos lá em Crônicas, está lá em Crônicas isso, para nós entendermos a razão destas coisas. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 22, verso 7, diz assim a palavra: veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Pare. Inicie de novo a leitura do verso 7. Veio, pois, de Deus o abatimento. Então, o fato de Acasias ir contra Jorão, depois todos os seus irmãos irem contra Jorão, isso veio de Deus. Deus que estava fazendo isso, para deixá-lo nas mãos de Jeú, e para que se cumprisse o propósito de Deus na missão dada a Jeú. Por isso, irmãos, entendo, Jeú está levantado terrivelmente, derramando sangue, mas é castigo de Deus, é juízo de Deus, é a espada de Deus. E vão ver os irmãos que Deus não vai cobrar de Jeú todas essas mortes aqui, porque era a sentença dada por Deus. Mas continuemos. No verso 18 em diante desse capítulo que estamos estudando, capítulo 10 de 2 Reis, voltando a Reis, nós temos aqui algo que Jeú faz muito bom, muito importante, e vamos ver o juízo de Deus mais uma vez, que não era somente contra a descendência de Acabe e Jezabel, que trouxeram aquela terrível idolatria, mas também era um juízo de Deus contra o ídolo, a idolatria de Baal, porque diz a partir do verso 18 que Jeú usou de uma estratégia, foi astuto,
chegando em Samaria e dizendo que os que estiveram servindo a Baal antes fizeram pouco, que ele ia fazer muito mais, e mandou convocar todos os seguidores de Baal a Samaria, sem faltar ninguém, e se alguém faltasse iria morrer. Todos deveriam concentrar-se lá, no lugar da idolatria de Baal. E com essa ameaça, diz a palavra aqui nos versos seguintes, de todo Israel, de todas as cidades de Israel, das 10 tribos, começaram a ouvir todo mundo que seguia Baal. Todo mundo. Diz a palavra que não faltou ninguém. Verso 21 é que diz assim: nenhum homem deles ficou que não viesse. E Jeú manda ainda. Agora os sacerdotes de Baal vão olhar a multidão, ver se não tem alguém aqui que não é de Baal, que é de Jeová, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tira para fora, porque aqui só tem que ter gente de Baal. E todo mundo lá, vamos dizer assim, investigou, analisou, não, aqui só tem gente de Baal. Tá bom, aí Jeú saiu e mandou o seu exército dizendo: agora vocês entram e acabam com todo mundo que é de Baal. Onde está isso? No verso 25. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, a idolatria também seguia os ritos da lei de Moisés, mas para outro Deus. Disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E o verso 26, e tiraram a estátua da casa de Baal e as queimaram. Verso 27, também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Para vergonha, para desprezo, para desonra, o templo para o Deus Baal foi transformado em latrina. E o verso 28 conclui: e assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Entrou uma idolatria e Deus tirou quem trouxe a idolatria, tirou também a idolatria desta forma, consumindo a tudo isso. Mas por quem veio esse ato? Por Jeú. Deus constituiu para isso e ele está fazendo este ato. Bom, moço, se nós parássemos aqui e Jeú morresse, que benção. Até aqui ele foi rigoroso e bem, vamos dizer assim, astuto, esperto, dedicado, para fazer com que houvesse o juízo de Deus, que era a sua missão. Muito bom. Mas, que tristeza, quando a gente lê o verso 29: porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Meu Deus, ídolo por ídolo, por que ele não acabou com esse também? Ao contrário, aderiu a estes, destruiu uma idolatria que estava, vamos dizer assim, estruturada, enraizada em Israel, arrancou com raiz e tudo, mas foi adorar bezerro de ouro. Jeú, onde que Jeú estava com a cabeça? Ou então o coração não era fiel para com Deus. E diz ainda a palavra mais um pouquinho, no verso 30, pelo que disse o Senhor a Jeú, Deus mandou falar a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Bom, pelo que você fez de certo, você vai reinar os dias da sua vida, seus filhos vão reinar até a 4ª geração. Mas só isso? Só isso. E a vida eterna? E a aprovação de Deus para a sua vida? Não. Porque ainda continua a palavra falando um pouquinho mais, ao dizer no verso 31, mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel.
Pronto. Ah, meu Deus. Irmãos, servir a Deus em 2 mandamentos ou em 9 mandamentos dos 10 e transgredirmos a um só, para nós já é o suficiente para sermos reprovados. Porque quem ditou desde o 1º até o 10º mandamento foi o próprio Deus. Então achamos obedecendo a Deus em 9, mas transgredindo em 10. De qualquer jeito ferimos a Deus, transgredimos contra Deus. E é o que Jeú está fazendo, fez tanta coisa boa, mas não completou a obra, ou pelo menos não guardou o seu coração. Este, irmãos, é o rei que melhor se comportou de todos os reis de Israel. Atenção para esse particular também. Se irmãos observarem que Deus construiu a casa de Davi e a sua descendência para reinarem sobre o povo de Deus, e com a rebelião que houve, construir outra nação, outro povo, outra liderança, em que Deus não tinha juramento nenhum. Observe, pelo que Judá, ainda que pequeno, teve reis que sucessivamente estavam no trono de Judá e eram todos descendência de Davi, conforme o propósito de Deus, entre os quais achamos uns bons, muito bons, e outros ruinzinhos também. Mas em Israel, nas 10 tribos, não escapa ninguém, nem o próprio Jeú, que estava indo bem, se escapou. Portanto, irmãos, observem que ainda que pareça alguma coisa, que a multidão dos que seguem uma nova forma de vida no Evangelho, mas não sendo o Evangelho de Jesus, mas a aparência ou proximidade, não é aceito por Deus. Não é aceito por Deus. Muitos se levantaram em Israel as 10 tribos, mas nenhum deles teve a aprovação de Deus. São aprovados uns e outros homens, mas não aquele governo, não aquela nação separada, porque o povo de Deus em todo o tempo é um só. Pelo que até hoje, irmãos, precisamos ter cuidado com a divisão no meio do povo de Deus. Precisamos entender qual é o propósito de Deus, onde é que está a palavra de Deus, para continuarmos a seguir Deus, e não a ideia de uma maioria, a ideia de alguém mais rico, alguém mais famoso, nada disso. Temos que seguir o Senhor, onde Ele estiver. É a nossa segurança, porque Ele que providencia todas as coisas para o sucesso daqueles que vão estar seguindo os seus passos, ou o caminho que Ele propôs para seguir. E assim foi. Este foi o tropeço de Jeú. E diz a palavra que Jeú reinou 28 anos, no verso 36, terminando assim a vida de Jeú. Agora, irmãos, paremos e vamos recordar. Nosso personagem Jeú foi construído por Deus como rei? Foi. Quantas ações tremendas ele operou, todas sanguinárias, matando muita gente. Quem mandou? Deus. Em alguma coisa ele transgrediu contra a justiça de Deus para que fosse dito que era pecado? Nada. Foi aprovado até o fim da sua vida? Não. Qual é a reprovação então? Que ele continuou na idolatria. Se ele extinguiu a idolatria de Baal trazida por Acabe e Jezabel, entretanto errou nos bezerros de Jeroboão. Agora analisemos este ponto, irmãos, e precisamos ter cuidado. Vamos abrir a palavra em Romanos, no capítulo 2. Em Romanos capítulo 2 nós temos 2 textos em que precisamos para ele estar atentos. No início do capítulo 2 de Romanos, diz a palavra: portanto és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, verso 3, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Observe como esses 3 versos se encaixam na vida de Jeú.
foi fervoroso, dedicado para tirar uma idolatria? Será que se desculpou com isso e de ser ungido por Deus para ficar numa outra idolatria? Condenando a idolatria e foi idólatra? Essa é a reprovação que está escrito aqui em Romanos. Tu que julgas, achas que podes fazer a mesma transgressão? Observamos que a lei de Deus está acima de nós. A palavra de Deus é acima de nós, não é nossa. Pregando a palavra de Deus, nós não somos justificados por pregar, mas se nós a cumprimos, nisso está a nossa justificativa, a nossa salvação. Ainda no capítulo 2 de Romanos, o verso 17 diz a mesma coisa: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Verso 21: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Para aí. Então observe, em Romanos 2 vezes se repete esse assunto. Alguém que condena algumas coisas que são de fato erradas, mas erra em outras. Porque condena umas, vai ser aprovado quando erra em outras? Não vai ser aprovado. Temos que reprovar o que é errado aqui, e o que é reprovar aquilo que é errado lá, em toda a sua área. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Vamos abrir ainda a palavra para encerrarmos este assunto, concluir este assunto em 1 Coríntios, no capítulo 9. Observe como Paulo compreendia bem este assunto, e vemos que o apóstolo Paulo, irmãos, era um homem que podia se dizer irrepreensível, santo homem de Deus, um grande apóstolo. Tanta coisa que se poderia dizer de Paulo, pregando o evangelho com tanto poder, com tanta autoridade, com tantos prodígios, sinais, maravilhas, tanta sabedoria, tanta profundidade nas coisas de Deus, arrebatado até o terceiro céu. Quanta palavra que poderia ser de elogio, de aprovação. Mas interessante, no verso 16, 17, leio agora, quando se diz assim, Paulo fala: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 17: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele pregava o evangelho, ele era irrepreensível, era zeloso, era dedicado. Tanta coisa o apóstolo Paulo fez, tantos perigos enfrentou, tanto sofreu por causa do evangelho, mas isso é mérito? Ele diz: não, é uma obrigação. Às vezes a gente se gloria por pouca coisa que a gente faz, né, irmão? O apóstolo Paulo fez tanto e ele falou: não me glorio disso, é minha obrigação. E temos outra palavra que se completa essa, que Jesus disse: quando fizermos tudo, vamos nos considerar servos inúteis, porque estaremos fazendo aquilo que era da nossa obrigação fazer. Da nossa obrigação. Mas vamos agora associar o caso de Jeú. Jeú fez coisas tremendas, mas não fez nada demais, porque fez aquilo que era da sua obrigação. Uma missão declarada, expressa da parte de Deus, que deveria cumprir. Ele cumpriu bem a missão, mas infelizmente ficou só nisto. Faltou algo principal. O principal é se achegar a Deus. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, aí em Coríntios capítulo 9, conclui esse pensamento no verso 23. Verso 23. Ao dizer também: e eu faço isto por causa do evangelho,
para ser também participante dele. O que Paulo estava dizendo? Ele era zeloso na pregação do Evangelho como missão, mas tinha cuidado também de cumprir, para que pregando aos outros, ele mesmo não fosse depois reprovado. Irmãos, aí está para nós também essa lição. Infelizmente, Jeú não completou na sua vida esta observação de Paulo. Fiel na missão, mas não fiel para com Deus. E nós estamos vivendo esse tempo também, irmãos, em que somos chamados por Deus para sermos como crentes, como abençoados, salvos, tendo dons espirituais, tendo em nós a unção do Espírito de Deus, mas isso não é suficiente para sermos salvos. Vamos pregar o Evangelho, mas a salvação vai consistir perseverar no caminho do Senhor até o fim, pregando, fazendo o exercício, a aplicação dos dons que Deus nos deu, mas vivendo dentro da palavra do Senhor como cumpridor dela. Aí vem aquela outra palavra que Jesus disse, que irmãos estão cientes também, que sempre repetimos. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos. Em teu nome fizemos. Certo, pode ser até que tenham feito como Jeú. Teu nome fizemos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Que Deus nos dê graça, nos ajude. Precisamos cada dia sermos melhores. Uma palavra que Jesus diz também: se a vossa medida não exceder a medida dos escribas e fariseus, de forma nenhuma entrareis no reino dos céus. Na lição de hoje podemos dizer: se a nossa justiça e fidelidade a Deus não exceder a fidelidade e justiça de Jeú, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.